Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e hoje vamos falar de funções definidas por ramos. Então, antes de mais, vamos começar com esta situação relativamente simples e dia a dia, que é a seguinte. Nós vamos ao supermercado comprar laranjas e quando chegamos ao supermercado vemos que temos laranjas a 99 cêntimos o quilo. Ora bom, então se eu quiser conceber uma função que me permita calcular portanto, a quantidade que eu tenho de pagar, dependendo da massa de laranjas que eu adquirir, como é que aspecto é que terá essa tal função? Bom, então vou buscar uma função f de uma variável que eu vou chamar x, e isto vai ser a nossa massa de laranjas, e portanto a nossa função f de x vai ser o preço a pagar. E basicamente, para saber quanto é que eu tenho que pagar, eu vou só ter de multiplicar o preço por quilo pela a respectiva quantidade de massa que eu adquirir. Se eu adquirir meio quilo, só tenho que comprar, só tenho que pagar metade desta quantia do quilo. Se eu pagar 1 quilo é exatamente os 99 cêntimos. Se comprar 2 quilos será o dobro, etc, etc. Portanto, é só mesmo fazer a multiplicação, fica muito simples, 0,99 vezes x. E pronto, e portanto esta situação está definida matematicamente. Portanto, existe esta função, já sabemos que a nossa variável x, que representa a massa de laranjas a adquirir, tem que ser maior ou igual que zero, portanto x maior ou igual que zero, portanto este vai ser o domínio da nossa função, e a partir daí vamos obter qualquer preço dependendo precisamente desta quantia. Okay? Agora vamos ver uma outra situação que é ligeiramente mais complicada do que esta. E aqui temos uma parte de um tarifário da água, portanto, uma empresa municipal de distribuição de água. Portanto, o tarifário é mais complicado do que isto, portanto, esta é uma pequena parte, mas já nos dá uma ideia da situação em questão. Aqui temos então o seguinte: para clientes domésticos, portanto, não sujeitos a qualquer tipo de desconto, nós temos aqui a nossa tarifa distribuída por vários escalões. Ou seja, até um consumo desde 0 até 5 mil litros, portanto, ao final de um determinado período de 30 dias, o preço a pagar por cada metro cúbico, ou seja, que equivale, como está aqui a dizer, a 1000 litros, é 0,4203 euros. Ou seja, é aproximadamente 42 cêntimos por cada metro cúbico, ou por cada 1000 litros. Agora, se nós ultrapassarmos esta quantidade consumida de 5 mil litros e para o segundo escalão, que corresponde a uma quantidade entre 5 metros cúbicos e 15 metros cúbicos, então já não vou ter que pagar este 0,4203, vou ter que pagar 0,7860. Okay? Portanto, já é uma situação diferente. Ou seja, a minha função aqui, a função que me permite calcular o preço que eu vou ter de pagar depois na fatura, que depois vai ter outras taxas portanto, é sempre muito mais complicado do que isto, mas pronto, vai ter um aspecto completamente diferente desta relação muito simples que nós tínhamos aqui inicialmente para o preço das laranjas. Ou seja, temos que fazer uma função que até 5 metros cúbicos de consumo eu vou pagar 0,4203 vezes o X número de metros cúbicos que eu consumir, portanto, até este montante. Depois, entre 5 metros cúbicos e 15 metros cúbicos, vou começar a pagar 0,7860 vezes o número de metros cúbicos que eu consumir que estejam entre 5 e 15, e depois entre 15 metros cúbicos e 25 metros cúbicos já vou ter de pagar 1,8499 euros por cada metro cúbico e etc, etc. Pois, para mais de 25 metros cúbicos vão ter então 2,3543 €. Ok. Então, qual é o aspecto matemático que tem este tipo de situações? Em que, dependendo da quantidade que a nossa variável vai ter, vou ter um comportamento diferente para a função. Bom,
Então, para esse tipo de situações, vamos simplesmente fazer o seguinte. Vamos adotar aqui uma chaveta e dizer assim, bom, se a nossa variável tiver estas características, então a função comporta-se desta forma. Ou seja, se o nosso x estiver entre 0, portanto, convém mencionar que aqui o nosso domínio também é de 0 para a frente, portanto não é possível consumir uma quantidade negativa de metros cúbicos ou litros de água. Se for entre 0 ou 5 metros cúbicos, inclusive, então a minha quantidade a pagar ao final do mês, ao final destes 30 dias, vai ser 0,4203 vezes x, ok? X terá algum destes valores, ok? Contudo, se o nosso x tiver entre 5 e 15 metros cúbicos, então o preço a pagar já vai ser diferente. Então vou passar a ter 0,7860x se x estiver compreendido. Agora já não vai incluir o 5, mas vai incluir o 15 metros cúbicos. Okay? Para valores superiores a 15 metros cúbicos e até 25, então agora vou já pagar 1,8499x, isto se o nosso x estiver compreendido entre 15 e 25 metros cúbicos e finalmente se x for superior a 25 metros cúbicos, então vou pagar 2,3543 vezes x, ok? E, portanto, isto vai ser a nossa função f de x, que nos dá o preço em função de x, que é o metro cúbico de água consumida. Portanto, uma função definida por Ramos é apenas isto. Portanto, é uma função que se comporta de forma diferente para valores diferentes da nossa variável. Há situações em que não é necessário, são situações relativamente simples, como o preço das laranjas, em que não é necessário colocar este tipo de formulação matemática, mas para outras situações um pouco mais complexas, como a tarifa da água, eventualmente da eletricidade ou do gás, impostos, certos determinados tipos de descontos e promoções, vai depender da quantidade, ok? E, portanto, quando isso acontece, nós vamos utilizar este tipo de formulação matemática. Vou ter certas e determinadas condições para certos e determinados valores da variável x dentro do domínio de existência da função, dentro daqueles valores que a variável realmente pode tomar, ok? Agora vamos ver aqui exemplos de situações definidas por funções e ver que tipo de exercícios é que nos podem surgir e como fazer os cálculos. Bom, então uma das coisas que nos pedem com muita frequência para calcular em funções definidas por ramos é simplesmente a imagem dada por pela função para um certo objeto. E em particular, eu tenho aqui 3 exemplos de funções definidas por ramos. Portanto, uma delas tem este aspecto, portanto, é definida pela expressão x ao quadrado mais 3, caso a nossa variável x seja inferior ou igual a 1. Se for superior a 1, já é dada por esta expressão x menos 1 sobre 3. Pedem-nos para calcular o valor. Portanto, em relação à função f, temos aqui estas 4 linhas, portanto, o f de menos 5, ou seja, a imagem do objeto menos 5. E agora aquilo que temos que decidir basicamente é se o menos 5 é menor ou igual que 1 ou se é superior a 1. Bom, uma vez que o menos 5 é inferior a 1, vou utilizar esta expressão e não esta para calcular o f de menos 5. Vou aqui a esta expressão, substituo o x por menos 5, fica menos 5 ao quadrado de 25 mais 3 vai dar 28. E é esse o valor do f de menos 5. A mesma coisa para o f de 0. f de 0 será maior do que 1 ou é menor do que 1. Portanto, vou aqui a esta expressão, substituo x por 0, fica 0 ao quadrado mais 3, ou seja, simplesmente 3. No caso de termos f de menos 2, ora, menos 2 é um valor ainda inferior a 1. Portanto, menos 2 ao quadrado é 4, 4 mais 3 dá 7.
Agora, para calcular f de 10, uma vez que 10 já é um número maior do que 1, então agora não vou ignorar por completo a expressão de cima e vou utilizar a de baixo. Então vou substituir o x por 10, portanto 10 menos 1, 9, sobre 3, 9 a dividir por 3, dá 3. E esta está feita. A função g é ligeiramente diferente, ou seja, tem 3 ramos. Portanto, um para valores negativos, um para valores positivos e um valor muito específico caso a função seja exatamente 0. Portanto, esta também é uma situação que ocasionalmente vai ocorrer. Bom, de qualquer forma, o tratamento que é feito para o cálculo das imagens é exatamente o mesmo tratamento que é feito aqui nesta expressão com 2 ramos. Então vamos lá ver. G de 1. Ora, 1 é maior do que 0, então vou utilizar a expressão aqui de baixo. Vou substituir todos os x por 1, fica 1 menos 1, 0, vezes 1 mais 3 dá 4, mas isso é relevante porque uma vez que este fator já é 0, isto de qualquer forma vai ser 0. Ok. G de menos 1 meio. Ora, menos 1 meio é um valor menor do que 0, então vou utilizar esta expressão aqui de cima. Bom, visto que é uma expressão fracionária, eu se calhar vou fazer aqui as contas à parte. Ora, g de menos 1 meio fica menos 3, menos 1 meio vezes menos 1 meio. Okay? Fazer devagarinho. Menos, da multiplicação tem prioridade, menos por menos dá mais, portanto fica menos 3, mais 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. E agora vou transformar este menos 3 numa fração de denominador 4. Portanto, multiplico, isto é 3 sobre 1, multiplico por 4, vai ficar menos 12 quartos mais 1 quarto, isto vai dar menos 11 quartos. Portanto, o que eu vou colocar aqui então vai ser menos 11 quartos. Seguindo em frente, g de 0. Bom, g de 0 é a única situação que é exatamente aqui neste ramo do meio. Então, é exatamente menos 1, tal como é indicado aqui pela expressão da função. E agora g de 7. G de 7 é maior do que 0, portanto vou mais uma vez utilizar portanto, esta expressão daqui. E fica 7 menos 1, 6. 7 mais 3, 10. Portanto fica 6 vezes 10. 6 vezes 10, ou seja, 60. E portanto aqui estamos. Na função h. A função h também tem uma outra situação muito peculiar. Portanto é esta expressão para todos os valores do domínio da função que não sejam menos 2, mas quando nós chegamos ao menos 2, se nós por acaso substituíssemos o menos 2 aqui, iríamos ficar com menos 2 a dividir por menos 2 mais 2, ou seja, iríamos ter que dividir por 0. Menos 2 mais 2 dá 0. Okay? Como não é possível dividir por 0, então das duas uma, ou esta função não está mesmo definida para menos 2, mas se verificar que por algum motivo para x igual a menos 2 a função adquire, por exemplo, o valor 0, então vou colocar aqui neste ramo muito especial, portanto um valor específico apenas para as situações em que o x é exatamente menos 2. Okay? Então, e pedem-me precisamente para começar com o h de menos 2. Bom, o h de menos 2 é exatamente esta a única situação em que eu vou utilizar este ramo aqui de baixo. 0. Okay? De seguida temos h de 6. Ora, h de 6, como 6 é diferente de menos 2, vou utilizar esta expressão. 6 a dividir por 6 mais 2 dá 6 oitavos, que simplifica para 3 quartos. H de 1 é a mesma coisa, portanto vou aqui, 1 é diferente de menos 2. 1 sobre 1 mais 2 dá 1 terço. Terço. E finalmente H de 2. Bom, mais uma vez para não variar, 2 é diferente de menos 2 e portanto vou utilizar a expressão de cima. Ficaremos com 2 a dividir por 2 mais 2, ficamos com 2 quartos, que simplifica para o meio e pronto, o cálculo está feito. Outra coisa que também é pedido com muita frequência para fazer em funções definidas por ramos é fazer uma representação geométrica da função. Ora, cá temos um exemplo. Esta é a função f de x e f de x é definida por x mais 2, caso a nossa variável x seja menor ou igual que menos 1. No entanto, se a nossa variável for superior a 1, já é definida através da função da expressão x² menos 3. Então, como é que nós vamos representar graficamente esta função? Bom, então temos que mentalmente decidir que nós vamos
reservar uma parte do gráfico até menos 1 para a função de cima e de menos 1 para a frente para a função que está aqui no ramo de baixo. Basicamente é isto que nós temos que fazer. A única diferença em relação às representações geométricas normais. Ou seja, até chegar a menos 1, isto é uma reta. E então de que é que eu necessito para representar geometricamente uma reta? Ora, preciso de 2 pontos, né? 2 pontos. Então vou precisar, por exemplo, vou fazer as seguintes contas. Vou buscar o ponto precisamente menos 1, ou seja, f de menos 1 vai ser dado por menos 1 mais 2, ou seja, 1. E vou também buscar, por exemplo, o f de menos 4, que é mais um valor que é inferior a menos 1, né? Escolhi aleatoriamente, ficará menos 4 mais 2 e que vai dar menos 2. Okay? O que é que isto significa? Significa que esta parte de cima da função contém os pontos de coordenadas menos 1, 1 e menos 4, menos 2. Menos 4, menos 2. Então são estes pontos que eu vou colocar agora então aqui. Ora, aqui neste referencial vamos fazer uma unidade para cada quadrícula. Portanto, o menos 1 vai estar aqui. E a imagem do menos 1 é 1, que está aqui. Okay? E em particular vou fazer aqui uma bola fechada, que vai significar que esta função aqui ainda contém o ponto de abscissa menos 1. E agora vou representar o outro ponto, menos 4, portanto, menos 2, menos 3, menos 4, e menos 2, menos 1, menos 2. Portanto, vai estar aqui. Portanto, vou só colocar aqui linhas auxiliares para nós vermos melhor os pontos em questão. Portanto, aqui é o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Este é o menos 1 do y, menos 2 do y, e este é o 1 do y. E agora, vou só pegar aqui rapidamente uma régua e vou desenhar esta parte da reta, mas só até aqui, porque o resto do gráfico está reservado para a parábola x ao quadrado menos 3. Muito bom, então podemos passar à parábola. Temos x ao quadrado menos 3, se x for maior que menos 1. O que é que nós vamos fazer aqui? Basicamente seria representar qualquer parábola, mas quando nós formos de facto colocá-la no gráfico, vamos só representar a parte da parábola que tem imagens a partir de menos 1. Por esse motivo, eu vou atribuir aqui alguns valores. Portanto, ao contrário das retas em que basta 2 pontos aqui, quanto mais pontos eu tiver, melhor ou mais rigorosa vai ser a representação geométrica da minha parábola. Portanto, vou dar alguns valores apenas inteiros, mas alguns valores para o x e vou calcular as respectivas imagens. Mas vou começar do menos 1 para a frente. Okay? Mas vou ainda ver o que é que aconteceria à função se a função estivesse definida para menos 1, que não está. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só aqui um pequeno separador. Vamos colocar aqui uma cruz com os valores possíveis para x e para f de x. Se x for menos 1, mas dado por a função de baixo. E vamos avançando por aqui para alguns valores mais para a frente. Portanto, para o 0, para o 1, para o 2, eventualmente para o 3 e chega porque depois a função começa a ficar mesmo com valores muito altos. Ora bom, para menos 1 então, ficaria, se a função existisse para x igual a menos 1, seria menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 3, dá menos 2. Isto quer dizer o seguinte, que este ponto de coordenadas menos 1, menos 2, vamos ter que o representar, mas agora, porque este ponto aqui, portanto, a imagem do menos 1 é dada pela função de cima, e já está aqui uma bola fechada, agora no ponto de coordenadas menos 1, menos 2, vai estar aqui. Vou colocar uma bola aberta. Significa este ponto não é imagem desta função definida pela parábola, mas sim pelo facto de estar aqui esta bola fechada é a imagem desta parte aqui, deste segmento retilíneo da função. E vamos então continuar a dar valores. 0 ao quadrado é 0, menos 3 é menos 3. 1 ao quadrado, 1, menos 3, menos 2. 2 ao quadrado, 4, menos 3, 1. 3 ao quadrado, 9, menos 3, 6. Portanto, pontos 0, menos 3. Onde é que está o ponto de coordenadas 0, menos 3? Está aqui. 0, menos 3. 1 menos 2, 1
e menos 2 está aqui. Ponto de coordenadas 2, 1. 2 e 1. E ponto de coordenadas 3, 6. Portanto, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui está o nosso 6. E vai aqui para o 3 e 1. Okay. Cá está mais um ponto. Okay? Temos aqui um ponto. Portanto, este não está definido, mas todos os outros pontos que estão imediatamente à direita do menos 1 já estão definidos pela parábola. Portanto, e só por isso é que ele está aqui. Portanto, caso contrário, a parábola iria parar aqui no 0. Mas todos estes pontos aqui entre o menos 1 e o 0 no eixo do x também têm as suas imagens respectivas. Né? E agora vou fazer aqui um esforço para representar da melhor forma possível, dentro com os poucos pontos que tenho, um possível ramo de parábola. Então começa aqui, portanto este é o mínimo, este será em princípio o vértice da parábola, portanto será qualquer coisa assim. E depois vai começando a subir aqui para o 2 e eventualmente aqui para o 3. E pronto, cá está um pequeno esboço da parábola. Portanto, esta parábola assim, né? E até aqui, até chegar ao menos 1, a função tem um aspecto retilíneo porque é dado por uma função de uma expressão de primeiro grau que é x mais 2. Okay? Vamos passar a outro exemplo. Então vamos começar por dar alguns valores à função menos x ao quadrado mais 1, valores negativos e também o 0, para começarmos a ter uma noção de como é que se comporta a função. Então vamos fazer aqui mais uma cruz, x, guia de x, e vou começar a dar valores negativos. Vou começar talvez no valor menos 3, menos 2, menos 1, e 0, e a partir de 0 não vou fazer nada porque a função, esta parábola, só existe até 0, incluindo. Portanto, para menos 3 ficamos com, cuidado agora com os sinais, menos 3 ao quadrado é 9, mas este menos não está influenciado pelo quadrado, portanto fica menos 9 mais 1, que é menos 8. Menos 2 ao quadrado é 4, com o menos que está atrás fica menos 4, mais 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 mais 1 é 0. Isto é um 0 da parábola. E agora, 0 ao quadrado é 0, portanto, menos 0 ou mais 0 não faz diferença nenhuma, portanto, fica apenas o mais 1. Bom, ok. Então, vamos colocar estes pontos na parábola. Então, vamos começar pelo ponto de coordenadas menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, cuja ordenada é menos 8, portanto, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e menos 8. E vamos ter qualquer coisa assim. Portanto, este aqui é um ponto da parábola, discretamente. Menos 2 corresponde a menos 3, portanto, este é o ponto de coordenadas menos 2 e menos 3 está aqui. Este ponto. A imagem de menos 1 é 0, cá está, menos 1, vale 0, e a imagem do 0 é 1, está aqui. Okay? Em particular vou deixar aqui mesmo realçado que isto é uma bola bem fechada. E agora vou fazer os possíveis para desenhar um ramo de parábola a partir dos elementos que eu tenho aqui à minha disposição. Podia ter mais pontos, mas isso ia demorar mais tempo. Uma parábola mais ou menos assim. Cá está. Pronto. O esboço possível de um ramo de parábola. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte da função diz que a função vale sempre 3, portanto é uma função constante a partir do momento em que x for superior a 2. Ora, temos aqui no eixo do x 1, 2 e temos aqui associado o valor 1, 2 e 3. E o que é que vai acontecer agora? Quando x é exatamente 2, a função não está definida. Portanto, é só para valores superiores a 2. Então, vou colocar aqui uma bola aberta, quer dizer, a imagem do 2 na realidade não existe, mas todos os números que estiverem acima do 2 já têm como imagem o 3. Então, tal no ramo da parábola ou na reta, eu aqui não vou deixar nenhum ponto no final, porque vou deixar a indicação de que isto vai continuar indefinidamente com este comportamento assim. E pronto. E reparem uma coisa, esta função não está definida, portanto, de acordo com aquilo que está, com a informação que está aqui, não está definida entre 0 e 2. Não, portanto, ou entre 0 aberto e 2 fechado, não existe nenhuma imagem desta função.
não tem problema absolutamente nenhum. Portanto, as funções não têm obrigatoriamente ter domínio R, e, portanto, o domínio desta função vai só de menos infinito até zero fechado e depois do 2 aberto até mais infinito, ok? É sempre uma possibilidade, não há problema absolutamente nenhum, ok? Bom, portanto, então aqui esta função está representada. E pronto, era aquilo que eu tinha para já para vos mostrar hoje sobre funções definidas por ramos.